Boa noite. Boa noite a todos. Sejam mais uma vez bem-vindos a uma live do Evangelho. Estava com dificuldade aqui de fazer a conexão, mas cá chegamos. Boa noite a vocês que estão chegando aqui. Luiz Fernando, boa noite, meu amigo. Elô Lima Verde, Aleteia, Dudu Madeira, Mônica, Fanny, Mônica, falando aqui com você, querida. Liduína, Sandy e Mauro, bem-vindos. Jaque Almeida, Regirene, Valéria, Girane, bem-vinda. Micélia, oi Paulo, Aila, Chayane, Ítala, boa noite. Meire Paulino, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Oi Isa, bem-vinda. Edna, bem-vinda você também. Vamos aguardando aqui vocês irem chegando para a gente começar a nossa live do Evangelho. Jaci Ferrari, Júlia, Marcília, Lohane, bem-vindos. Marisol, estejam todos à vontade. Vamos aqui sintonizando uns com os outros e todos com o tema do Evangelho da noite, que é a fé, mãe da esperança e da caridade. Vou começar agora a dar alguns avisos enquanto vão chegando mais pessoas, avisando que as lives que acontecem aqui online acontecem presencialmente, não lives, é claro, mas encontros em torno do Evangelho lá no Grupo Espírita Paulo e Estevão, tanto nas sedes da Água Fria quanto na sede da Piedade. Tanto na Água Fria quanto na Piedade acontecem os estudos em torno do Evangelho, sendo que presencialmente não são apenas nas quartas, mas quartas e quintas-feiras, às 20 horas. Nesse momento, acontece o estudo do Evangelho no Grupo Espírita Paulo e Estevão, em suas duas sedes, Piedade e Água Fria. Lá, no trabalho presencial, existe a aplicação de passes e também existe o atendimento fraterno, que é quando alguém deseja conversar com algum trabalhador da casa, falar de algo que esteja passando, receber algum acolhimento. Então, existe esse serviço também oferecido lá no GEP, que está funcionando. E às sextas-feiras, voltou a acontecer presencialmente a palestra pública. Todas as sextas-feiras, lá no Grupo Espírita Paulo e Estevão, agora apenas na sede da Água Fria, acontecem palestras públicas, palestras abertas ao público, gratuitas, todas as sextas-feiras, às 20 horas. Essas palestras também são transmitidas para o Instagram, @gep.oficial, ao mesmo tempo, ao vivo. Então, quem não pode comparecer à palestra presencialmente, pode acompanhar daqui na sua casa. As palestras ficam gravadas, todas as lives que aparecem aqui ficam gravadas e disponibilizadas aqui no feed do GEP. Você pode dar uma olhada e linkar para assistir a palestra. Também no YouTube, no canal do GEP e na fanpage do GEP no Facebook. Então, nesses canais todos você pode assistir as palestras públicas, as lives do Evangelho que acontecem aqui, tá bem? E nessa sexta-feira, o tema da palestra pública será No Mundo Tereis Aflições. A palestrante será a nossa amiga Pera Capello, dia 30 de outubro, às 20 horas, no Grupo Espírita Paulo e Estevão, sede Água Fria.
Após a palestra pública, existe também a aplicação de passes, como acontece nas quartas e quintas-feiras. Estão todos convidados. Então, gente, vamos aqui começar com a leitura de uma mensagem. Boa noite, Neide, Lucas Brasil, Socorro Gurgel, Germana Lima, Naninha Nunes, Maurício Almeida, Dioneide, querida Dioneide, bem-vinda, Carlinha. Fiquem à vontade, que nós possamos sintonizar e vamos começar aqui com a leitura de uma mensagem do livro Cura Teu Coração, que tem a ver com a live de hoje. O nome da mensagem é A Verdadeira Fé. O livro Cura Teu Coração é um livro de mensagens em forma de poesia, publicado pelo poeta Vanderlei Pereira. Mensagens de esperança por um poeta na fila de um transplante cardíaco. A verdadeira fé. A fé tem produzido efeito incrível naqueles que confiam firmes nela. Não há doenças, dores nem mazela que sejam para a fé algo invencível. Para o que a tem não há nada impossível, pois na vontade é que ela se revela. Mas vontade em ação igual a dela, não na vontade apática ou passível. É com essa fé ativa que tu enfrentas nos mares tenebrosos as tormentas para a cura do mal que te ameaça. Quanto mais firme a fé e o teu desejo de cura que sustentas, cresce o ensejo de que Deus, por amor, te satisfaça. É importante ter essa fé. Enquanto eu estava lendo aqui a poesia, eu vi a mensagem da Marisol dizendo que uma amiga muito querida faleceu hoje. No meio espírita, Marisol, a gente até costuma usar o termo desencarnar. O que significa isso? É que a pessoa perdeu o corpo carnal, mas o espírito continua vivo. E quando alguém vai fazer uma viagem grande, que vai se afastar das pessoas que ama, a gente deseja a essa pessoa uma boa viagem e emite para ela os melhores votos de que ela esteja bem e garante a ela que quem está aqui ficará com saudade, mas ficará bem. Assim a gente deve se portar quando alguém desencarna. Essa pessoa fez a viagem de regresso para o mundo espiritual. A gente sente a saudade, a gente sente a dor da sua falta, mas sabe que ela foi para a verdadeira pátria, para um lugar muito melhor. Deseja a ela que ela vá em paz e garante a ela que vai tentar ficar aqui em paz também, usufruindo das companhias que continuam no mundo e das oportunidades que a Terra nos oferece. Meus sentimentos, Marisol, assim como para todo mundo que esteja enfrentando uma despedida nesse momento. Bem, e essas explicações têm relação também com o tema de hoje. O tema de hoje, gente, de o Evangelho segundo o Espiritismo, que é a interpretação espírita do Evangelho de Jesus. Vou mostrar aqui para vocês. O Evangelho que foi organizado, escrito por Allan Kardec, que tem passagens de Jesus contidas no Evangelho, na Bíblia, comentários de Kardec e psicografias de espíritos, mensagens de espíritos a respeito dos temas do Evangelho. Hoje, nós temos a mensagem de um espírito chamado José, espírito protetor, e essa mensagem ela foi psicografada em 1862. Ela se intitula A Fé, Mãe da Esperança e da Caridade. Se encontra no capítulo 19 de O Evangelho segundo o Espiritismo, é o item 11. Eu digo para que vocês possam ler se tiverem interesse, porque aqui a gente não vai fazer a leitura, mas o comentário em cima do comentário desse espírito acerca do tema fé. O capítulo 19 começa pelo título A Fé Transporta Montanhas. Essa frase todo mundo conhece, é do nosso querido mestre Jesus de Nazaré. E aqui nós temos
um comentário do Espírito José a respeito dessa frase de Jesus, de que a fé transporta montanhas. Jesus falando do imenso poder da fé. Eu me lembro quando eu era criança que eu escutava essa frase de Jesus, eu ficava tentando transportar as serras com a força do pensamento. Depois eu entendi que essas montanhas não são as montanhas de areia, de rocha, mas são as montanhas dos problemas, das dificuldades que nós encontramos na vida. Porque Deus não cria leis para derrogá-las. As montanhas, elas se movem ao longo do tempo devido à erosão, a outros fenômenos da natureza. Mas os obstáculos que nos surgem na vida podem ser movidos através da fé. Vamos falar disso agora. Aqui, o Espírito José vai nos explicando, falando de uma fé ativa, da necessidade de uma fé ativa e não uma fé passiva. Vamos entender o que é isso. Primeira coisa, aliás, antes mesmo da gente entrar no tema fé ativa, fé passiva, que a gente tem que ter consciência, é de que fé não é sinônimo de religião. Uma pessoa que tem uma religião, uma pessoa que adota um sistema de crenças, de práticas religiosas, necessariamente não é uma pessoa de fé. A gente diz, fulano tem muita fé, fulano reza muito, fulano vai muito à igreja, vai muito ao centro espírita, ao templo de oração que ele frequenta, ele tem muita fé. Não necessariamente. A fé é uma convicção, é uma certeza nascida da intuição. Aqui o Espírito fala, ela é de inspiração divina. A origem da fé é a intuição. Nós intuímos o que? A fé religiosa faz com que a gente intua, que a gente sinta que existe uma ordem no universo, que nada acontece ao acaso, que tudo está organizado por uma inteligência invisível, mas uma inteligência sábia, claro, se é uma inteligência amorosa. E nós denominamos essa inteligência de Deus. Mas poderíamos dar qualquer nome. Força cósmica, inteligência suprema, arquiteto do universo, enfim, seja qual for o nome, essa convicção de que existe uma ordem sustentando tudo que existe, essa certeza nascida da intuição, de inspiração divina, como diz o Espírito José, é a fé religiosa. Por que tem fé que não é religiosa? Tem gente que tem fé, convicção em outras coisas. Nós vivemos cheios de fé, de convicções de que vamos chegar ao final do dia, de convicção de que o sol vai nascer amanhã. Nós temos a convicção de que amanhã a Terra estará onde está, não terá sido explodida por um asteroide, seja o que for. Nós temos uma série de certezas de que o nosso prédio, o que nós estamos agora, não vai desabar, embora isso aconteça em alguns casos. Então nós temos muitas formas, manifestações de convicção de fé. Mas a gente está falando aqui da fé religiosa, dessa convicção de que há uma ordem no universo. Uma fé que, diz o Espírito José, é mãe da esperança e da caridade. O que é que tem a ver? Quando você tem essa convicção de que existe uma ordem no universo, e por que você tem essa convicção? Eu sinto. Primeiramente, a gente sente, é de onde brota a certeza. Por que é que a gente tem essa certeza? A gente nasce com essa intuição. Por que os povos, nos mais diversos pontos do globo, nascem com essa intuição? O psiquiatra Carl Gustav Jung diz que é porque isso é arquetípico. Ora, arquetípico significa que vem como predisposição. Todos nós temos essa predisposição a acreditar que existe uma ordem cósmica. Espiritamente, do ponto de vista espírita,
Nós acreditamos que essa convicção nasce do nosso registro inconsciente do fenômeno da criação, de que nós somos espíritos. Nós trazemos inconscientemente o registro de que somos espíritos criados por Deus. E aí, quando estamos aqui nesse mundo encarnados, adquirindo maior consciência, nós temos uma intuição desse fenômeno da criação. E acreditamos e temos fé de que somos seres criados por uma inteligência suprema. Seria, portanto, uma memória, mas uma memória ainda não consciente, que nós trazemos como espíritos criados por Deus. Aí a Girane está dizendo, temos essa predisposição, convicção, e ao longo da vida fazemos o religare. Isso, adotamos as religiões. Né? Nós temos a intuição e aí vamos nos organizando em torno de reflexões sobre como é essa inteligência suprema, como é que funciona essa ordem no universo. E por causa dessas reflexões, de intuições também nesse sentido, se constituíram as religiões. Então, as religiões são portas de acesso à espiritualidade, mas não são as únicas portas de acesso e não garantem a existência da fé. São sistemas de pensamento, de saberes que se desenvolvem em torno desse arquétipo, dessa intuição que a gente traz de que existe uma causa primeira para tudo que existe, uma inteligência suprema por trás de tudo. Mas dessa fé, diz o Espírito José, nasce a esperança. O que é a esperança? A esperança é a confiança num bom futuro. Ora, de que essa inteligência que está segurando, constituindo o universo é sábia, é perfeita. Se é perfeita, é harmônica e é para o bem. Assim nós deduzimos. Então, se é para o bem, se tudo que existe evolui para o bem, cresce na direção do bem, nós passamos a ter esperança. Esperança de que hoje o dia pode estar ruim, o momento pode estar ruim, mas de que nós estamos destinados a essa evolução máxima. Nós estamos destinados a um bom futuro, a um futuro melhor, que nem sempre vai acontecer nessa encarnação, mas que nos aguarda, talvez além da vida, depois da morte. Bem, também diz o Espírito José que a fé é mãe da caridade. Da fé se desdobra a caridade. Como assim? Quando você passa a tomar consciência de que existe essa ordem cósmica, de que ela criou tudo que existe, você percebe que tudo veio dessa mesma fonte. Se tudo veio dessa mesma fonte, tudo está irmanado na mesma fonte. E aí você percebe que nós somos todos feitos da mesma cepa. Somos todos irmãos. Porque temos uma mesma origem. Nada se origina fora dessa grande fonte amorosa que nós chamamos Deus. Nada se origina fora de Deus. Tudo vem de Deus e está em Deus. Deus é imanente, está dentro da gente, transcendente, está além da gente também. Então, nós tomando essa consciência, percebemos que todo o mundo é parte de Deus. Todo mundo tem mesma origem. Logo, eu e o outro temos uma mesma origem e somos irmãos. E eu começo a perceber que está tudo interligado como numa grande teia. Portanto, se o outro não está bem, eu também não fico bem. Se eu não estou bem, o mundo também não fica bem. Nós estamos mergulhados uns nos outros, nós emanamos energia, nós absorvemos energia uns nos outros. Assim, é importante que o outro esteja bem,
para que eu esteja bem. Eu procuro o meu bem-estar na convicção de que ele é uma contribuição para o mundo e busco o bem-estar do próximo na convicção de que isso também contribui para o bem-estar do mundo e o meu próprio bem-estar. Logo, eu acabo desenvolvendo o sentimento de fraternidade e, em decorrência dessa fraternidade, eu desenvolvo a caridade, o amor ao próximo. Eu vejo Deus e a mim mesmo em todos os demais. Eu consigo me ver nos outros, mas eu consigo me ver nos outros conscientemente, não como um fenômeno de projeção inconsciente. Eu vou percebendo que o outro tem uma extensão de mim mesma. E assim eu entro numa relação de unidade com o universo, com tudo o que existe. Francisco de Assis é um exemplo de um espírito encarnado que percebeu isso, de que estava em unidade com o universo, de que não existia um outro contrário a ele, mas uma outra extensão dele próprio, apenas uma consciência diferenciada da sua. Percebem? Aí a Girane está perguntando se a esperança também é uma intuição, filha da fé, né? Você passa a ter essa percepção, né, de que tudo caminha para o melhor e daí nasce essa esperança. Agora vejam, eu estou falando que a fé nasce da intuição, que ela é arquetípica, ela vem da memória multissecular do espírito, porém, aqui o Espírito José chama a atenção para a importância de praticar-se, de ter uma fé que não seja filha da cegueira. Fé também não é fanatismo, mas uma fé que esteja aliada à razão, que procure comprovações, uma fé investigativa, uma fé curiosa, uma fé raciocinada, nunca uma fé acomodada, uma convicção que vai em busca da tomada de consciência, das explicações para aquilo que a gente sabe que tem Deus por trás. Mas a gente quer entender o fenômeno por inteiro, para que a gente possa, inclusive, interferir no fenômeno, participar do fenômeno de forma consciente. Eu falei aqui para vocês que nós estamos mergulhados em energia. Quando nós tomamos consciência disso, se nós temos consciência dessa energia, nós conseguimos mobilizar a energia. As pessoas que estudam Reiki fazem isso. A aplicação do passe é uma mobilização, uma movimentação da energia que tem em torno da gente. A fé transformada em gesto de oração é uma mobilização da energia em favor do próximo, em favor de si mesmo. Jesus, quando impunha as mãos nas pessoas que procuravam cura, ele estava mobilizando energia. Então, quando a gente conhece o fenômeno, entende o fenômeno, a gente passa a participar conscientemente dele. Porque a gente participa mesmo inconscientemente. Se você está aqui ruminando com raiva de alguém, você está emanando, jogando energia negativa para cima dessa pessoa. E detalhe, só tem isso, gente. Ai, que legal, então eu quero mais é pensar mal mesmo para ele ficar mal. Só que, inevitavelmente, você está mergulhado nessa energia também. Então, quando você deseja o mal de alguém, você também fica mal. Você mergulha primeiramente nessa energia que lhe envolve. Então, mesmo sem consciência disso, você está movimentando energia o tempo todo. Quando você tem consciência, você consegue fazer isso mais, como é que eu posso dizer, com maior precisão, com conhecimento, sabendo direcionar essa energia. Jesus chegou ao auge disso e era assim que ele realizava as curas, utilizando a energia que era disponibilizada pela própria pessoa que pedia ajuda a ele. Por isso que ele dizia, a tua fé te curou. Por isso que ele dizia que a fé transporta montanhas. Ele sabia direcionar aquela energia. Então, os milagres, na verdade, não eram fenômenos contra a ordem natural do universo. Como disse no princípio, Deus não quebra as próprias regras porque são regras perfeitas, ele não precisa quebrá-las.
Mas um espírito de alta envergadura como Jesus, de alta consciência, ele sabe mobilizar essas energias e as mobiliza para o bem. Então, aí a gente vê a importância do estudo e da consciência. E aí a gente está reunindo duas polaridades, a intuição e a razão. Então, quando nós unimos a intuição à razão, nós adquirimos uma maior força sobre os fenômenos que nos cercam. E a gente fica ainda mais em paz, mais tranquilos diante das adversidades. Porque nós conseguimos fazer alguma movimentação de energia, nós temos uma consciência raciocinada, né? A gente tem uma fé raciocinada. Eu não me desespero. Eu entendo que o que eu estou passando tem uma razão de ser. Eu posso, às vezes, não conseguir enxergar os detalhes, mas eu sei disso. Sabe, gente, eu não sei se vocês já jogaram o jogo dos 7 erros. O jogo dos 7 erros, eu, pelo menos, persevero procurando os 7 erros. Fico procurando, e por mais que eu não encontre o 7º erro, eu penso, eu sei que tem um erro aqui, e eu vou ficar procurando, porque eu sei que tem um erro. Assim é a vida. Né? A fé é essa certeza, essa convicção, não de que tem um erro, mas na verdade de que tem um motivo, de que tem uma razão, de que existe algo por trás. E a perseverança na busca é o que a razão auxilia a fazer, entendem? E aí quando a gente acha, a gente se alivia, a gente entende e muda o nosso olhar sobre o que está nos acontecendo, tá bom? E daí nasce o equilíbrio. Deixa eu ver aqui o que vocês estão comentando. A fé também faz parte da doação? Pergunta a Regina Nunes. Eu nem consigo entender, não consigo alcançar a sua pergunta, Regina. O que é que mobiliza a sua pergunta? Se a fé também faz parte da doação. Quando você doa, você tem uma convicção de que aquilo que você está doando vai chegar a algum resultado. Então, você não está jogando fora, você está doando. Né? Então, nasce de uma convicção, de um sentido para aquela doação. Então, a gente pode dizer que estão intrinsecamente ligadas, sim, a fé e a doação. A Isabelle está dizendo que a fé em Deus não deveria excluir nossa autorresponsabilidade. Ah, verdade, Isa. É diferente. E aí a gente volta para aquele começo que você está me lembrando aqui, de certa forma, de que não é uma fé passiva, mas uma fé ativa. A fé é a convicção de que existe um porquê, de que existe uma ordem, de que existe um para quê. Mas essa convicção por si só, né, ela não é suficiente. É preciso que você haja, que você transforme a situação, você busque transformar. Então Jesus diz assim: buscai e achareis, batei a porta e abri-se-vos-á. Então é preciso que a gente faça um movimento a partir dessa convicção. A fé impede que a gente entre no desespero, mas a gente faz o nosso movimento e a nossa parte. Então eu me lembro assim de uma história de um homem que estava numa enchente e ele tinha muita fé, assim ele achava, mas era uma fé passiva. Por quê? Porque ele na enchente, a água subiu, ele subiu no telhado da casa e as pessoas diziam: vamos num barco, vem para dentro do barco. Não, Deus vai me salvar, ele dizia, e o barco foi embora. Daqui a pouco um outro barco passou e os vizinhos disseram: vamos, entra aqui com a gente. Não, Deus vai me salvar, ele dizia. Daqui a pouco vem um helicóptero. Suba aqui, anunciou ali o helicóptero, para que você possa ser salvo. Não, Deus vai me salvar. E a água subiu, e ele foi levado pelas águas, e ele morreu. Quando chegou no mundo espiritual, ele perguntou: por que Deus não me salvou? Eu esperei tanto que Deus me salvasse. E os espíritos disseram: Deus enviou um barco, enviou um segundo barco, enviou um helicóptero, e você não aceitou nada. Então, aqui está você. Às vezes a gente fica esperando Deus, né, a resposta da vida, a resposta das nossas preces naquele modelo que a gente quer. E não percebe a resposta que de fato está sendo colocada para a gente.
É, portanto, preciso que a gente tenha essa capacidade, essa atenção para as respostas da vida. É que nem pessoas que ficam idealizando alguém para se relacionar, aí desenham um modelo de relacionamento de alguém perfeito. E é engraçado, você fica almejando alguém perfeito porque você deve se achar perfeito, né? Porque você acha que merece o tal do perfeito ali do seu lado, você fica ali idealizando. Mas vem uma pessoa, um amigo, alguém que está próximo e você nem percebe essa pessoa porque você quer daquele jeito, naquele modelo, daquela forma. E você acaba recusando as coisas que a vida traz para você. Então é importante, Carmen, eu tenho que aceitar qualquer um. Não, gente, eu estou citando assim um exemplo para que você fique atento. Não é que a gente também tem que estar desesperado atrás de alguém. Porque na verdade a gente nem precisa. O mais importante, a melhor chance da gente arranjar boas companhias pra gente é a gente não estar desesperado procurando uma. É a gente entender que quer uma, mas que a gente pode ser feliz com a gente. É buscar a felicidade dentro da gente. Não é também ter uma atitude snob, achar que está acima do bem e do mal, e estou solteira porque quero, estou solteiro porque quero. Não é bem isso. É claro que você gostaria de uma companhia, quem não gosta, né, de uma parceria, mas é a compreensão de que você é um ser completo e a busca da felicidade a partir do que você tem aqui e agora, sem que isso fique na dependência de uma outra pessoa, porque isso já é o começo de um relacionamento doentio, quando você já se vincula a alguém precisando desse alguém. Eu costumo dizer, amor não faz a gente dizer, eu não vivo sem você. Você não vive sem pulmões, você não vive sem coração, você não vive sem pedaços seus, alguns. Mas sem aquela pessoa você consegue viver sim. Você consegue viver. Se você não está consciente disso, se você acha que se essa pessoa faltar você vai sucumbir, você está num relacionamento de dependência. Então é importante que você entenda que nem você precisa de alguém para viver assim. Claro que nós precisamos uns dos outros, mas aquela relação eu amo tanto que eu não posso viver sem. Nem você é isso, deve ser isso para ninguém. Porque se você acha que tem alguém que não vai poder estar em paz se você não estiver por perto, você também tem uma relação de dependência. Você pode estar vivendo uma relação de codependência, achando que você é a bala que matou o Kennedy, a pessoa que veio para salvar, a luz que brilha na vida da escuridão do outro. Menos baixa a bola, porque a gente veio para que a gente cresça. No nosso processo de crescimento, nós somos instrumentos de Deus uns para os outros, do jeitinho que a gente é, mas a gente não é a vida de ninguém. A gente só vive a nossa própria vida. Fica aqui só essa lembrancinha aqui para todo mundo. Malu dizendo que chegou atrasada. Maria aqui dizendo, Maria Yara, que o mês de outubro é um mês difícil espiritualmente. Maria, não diga isso. O mês de outubro é o mês em que eu nasci, é um mês maravilhoso. Não sei, para você, Maria, acontece aí na sua vida que tipo de ciclo é esse? Tem gente que diz que é o mês de agosto, bom, talvez isso tenha relação com as nossas vidas, com os nossos ciclos, porque a vida ela é movimentada em ciclos, não é, gente? A gente não fica todo o tempo no topo da alegria, tem momentos de tristeza. Aproveitando para lembrar aqui, né? A fé, Carol, depressão é falta de fé, tristeza é falta de fé, né? A pessoa que tem fé nunca está triste. Eu gosto muito de me reportar ao Evangelho e à figura do nosso querido Mestre Jesus. Porque Jesus chorava, Jesus sorria, mas também chorava. Jesus chorou. Jesus no Horto das Oliveiras fez uma oração, pediu a Deus que o livrasse daquele cálice, ou seja, ele também entrou num movimento de angústia. Ele também sentiu isso e é porque ele era Jesus. E na hora da crucificação, Jesus gritou. Aí tem alguns espíritas que dizem, não, mas isso daí é na tradução, é uma manipulação dos evangelhos. O que as pessoas não sabem explicar, elas gostam de dizer, isso daí foi uma manipulação. O que cabe na explicação delas era, assim fica muito fácil. O que me convém é verdadeiro, o que não convém
É fake news lá da Bíblia. Vamos pensar o seguinte, às vezes é simbólico, às vezes é uma história que foi meio que distorcida, mas deve ter o seu fundo de verdade ali sim. Eu acredito perfeitamente nisso, porque Jesus estava encarnado, estava num corpo. E um corpo sofre, tem dor. E o alívio da dor, vejam só, isso aqui a própria psicologia, enfim, a medicina também vai explicar. Muitas vezes um grito alivia a dor, é um mecanismo de proteção e preservação da consciência, da nossa integridade. Existe uma coisa em psicologia que se chama a catarse. Então a pessoa, ela com um grito, ela libera aquela emoção represada. Daí isso é importante, interessante, né? A gente quer viver no mundo, às vezes, as pessoas excessivamente pudicas, né? Ai, nunca violência. Eu não posso ver um filme que tenha violência. Ai, eu não posso praticar uma arte marcial. Mas existe um psicanalista chamado Bruno Bettelheim, que tem um livro chamado Psicanálise dos Contos de Fadas, explicando como os contos de fadas ajudam a canalizar a energia destrutiva, a raiva que existe dentro da gente. E no espiritismo a gente fala da lei de destruição. Então o que a gente tem que fazer é canalizar essa energia. Então a prática de uma arte marcial altamente salutar, se você tem muita raiva, você esmurra ali um saco de boxe, ótimo, um travesseiro que seja, você não vai quebrar alguém, mas você vai jogar essa energia porque você está num corpo animal. O nosso corpo é parte desse reino animal. Nós somos seres humanos, partes do reino animal. Então nós temos instintos, nós temos raiva, nós temos essas emoções destrutivas também. Nós temos isso e temos que aceitar. E às vezes esse corpo se desregula por uma troca, né? Então assim, tudo afeta no corpo. A alimentação afeta o corpo, as emoções afetam o corpo, a nossa história de vida, tanto a nossa história de vida biológica como a nossa história emocional, afeta esse corpo e afeta esse espírito. Então existe uma conexão corpo e espírito profunda. Quando a gente separa, é uma separação teórica, mas está intimamente conectado o corpo e o espírito, emoções e físico. Então, por uma série de causas, não apenas uma única causa, o corpo pode entrar num desequilíbrio, inclusive causas alimentares. Por exemplo, a falta de vitamina D pode levar você a desenvolver alguns sintomas depressivos. Ou é a depressão que gera a falta da vitamina D? Há uma troca. É uma retroalimentação. Então, a nossa alimentação, o ambiente que a gente vive, se tem sol, se é frio, se é um dia cinzento, tudo isso também afeta a nossa percepção e pode gerar, sim, favorecer o surgimento de uma depressão. A própria questão genética afeta também. Então, o que é a fé? O que a fé faz com a pessoa quando ela entra nesse movimento? Faz com que ela busque ajuda. Porque ela sabe que tem saída. A fé dela funciona assim. Então ela é como aquele homem no telhado. Ela está sentindo-se tomada por aquela depressão, por aquela tristeza profunda que ela não consegue ver brilho em nada. Mas ela tem fé. E ela diz, meu Deus, eu sei que tem saída para isso que eu estou sentindo. É muito forte, isso está me tomando. Eu vou buscar saída em alguém. E eu sei que o Senhor vai me ajudar através de alguém. E aí vai em busca de um psicólogo, vai em busca de alguém, um conselheiro espiritual, enfim, busca da medicação também, do médico. Porque Deus age pela mão do médico também, mesmo do médico ateu, não tem nada a ver. Deus nos usa como instrumentos. Então essa pessoa vai, ela tem fé, ela confia que tem saída. Ela não está conseguindo ver a saída, ela não consegue achar o 7º erro do jogo dos 7 erros, ela não consegue encontrar o Oli naquela imagem cheia de coisas que a distraem, mas ela sabe que tem saída, ela sabe que tem solução e ela vai em busca de ajuda. Entenderam? Não é porque a pessoa que tem fé nunca se deprime, nunca fica triste, nunca sente raiva, nunca sente mágoa.
ela continua sendo gente, apesar da fé dela. Ela continua sendo um ser encarnado num corpinho de carne e osso. Ela tem nervos, ela tem tudo. Ela continua tendo. Apenas ela confia que há sempre uma saída. E que essa saída vai ser apresentada a ela. Que talvez ela não esteja conseguindo perceber. Então ela corre, ela pede socorro. Mas ela sente, porque ela está encarnada. Entendem? É mais ou menos por aí. Então, se você está sentindo isso, não fica que nem um homem em cima do telhado, esperando você não aguentar mais, correndo o risco de atentar contra a própria vida sem pedir ajuda, porque você quer ter fé. Não é assim. Essa é a fé passiva. A sua fé tem que ser ativa. E se você precisa de ajuda, você busca ajuda. A fé é humildade. Como assim fé é humildade? Fé é a convicção de que existem forças maiores do que a gente. De que nós estamos parte de uma grande engrenagem. E de que tem algo maior que a gente. Então ninguém por fé faz aquela prece. Oh, Deus! Meu Deus! Eu exijo que o Senhor me faça isso ou aquilo. Não é assim, não. Fé é o reconhecimento de que existe algo maior, de que você não está enxergando, de que esse algo é para o seu bem e que você não está conseguindo ficar em paz e você vai buscar ajuda. É humildade. Fé é por aí. É essa humildade que nos envolve, mas uma humildade aliada a uma convicção de que há uma saída. E aí a gente vai olhando aqui, quando a gente está no olho do furacão, diz a Kilvia, às vezes não enxerga isso, é isso mesmo, Kilvia? Mas quando a gente se acalma, tudo melhora, nada é por acaso. Exatamente. Às vezes, e isso vai depender de cada um, você vai ter que ter um autoconhecimento. Já que eu trouxe o tema da depressão, vamos pensar assim. Às vezes você está naquele olho do furacão, como disse a Kilvia, você não percebe, né? Não consegue encontrar a saída. E quando você busca ajuda... Ai, Carol, o que você acha da medicação, dos psicotrópicos? Vocês acham que isso, gente... Deus nos deu a inteligência para quê? Para que a gente desenvolvesse essa tecnologia, para que a gente desenvolvesse a ciência, desenvolvesse a medicina, desenvolvesse as pesquisas e chegasse a esses remédios, sim. Então, eles também são obra de Deus, que age através da gente. Então, às vezes a pessoa vai tomar esse remédio para que ela possa conseguir apaziguar um pouco aquelas sensações que ela está tendo e enxergar a saída. Agora, detalhe, a fé não é no remédio, a fé é na sua essência divina, que a resposta está dentro de você. O remédio é uma ponte, mas não é o fim. Aí tem gente que quer se medicar e não quer fazer mais nada, né? Quer tomar um passe e ali conseguir tudo. Não funciona assim, meu amigo. Isso é fé passiva. A sua fé tem que ser ativa, você tem que buscar. O objetivo disso tudo é o seu autoconhecimento, é o seu crescimento espiritual, a sua apropriação de aspectos seus que ainda são desconhecidos e que estão obstaculando a sua felicidade. E aí você está tendo chamados para encontrar essa felicidade. Né? É como a parábola da festa das bodas que Jesus conta, que o Senhor manda os servos convidarem as pessoas em todos os lugares. Muitas recusam o convite, matam os servos, é a gente. Então você recebe os sintomas, as doenças, os problemas, que são os convites da vida para uma festa. Jura, Caroline? É, mas você pensa que aquilo ali não vai te levar a nada, você fica desesperado, sai correndo, foge, tenta fugir do problema, se afunda numa bebida, numa droga que seja, em medicação. Então você não quer encarar aquilo ali, mas aquilo te persegue. Até que você olha para esse problema e tenta entender, meu Deus, isso aqui está me convidando a quê? E aí começa o processo da transformação e do crescimento. A Regina está dizendo que vê a fé em Deus como ação nos meus atos. E isso, você é um instrumento de Deus também. E olha, gente, para a gente ser um instrumento de Deus, a gente não precisa ser perfeito, não. É do jeitinho que a gente é. Do jeitinho que a gente é. Então, nós estamos aqui
uns servindo aos outros como os instrumentos de crescimento uns para os outros. Não é interessante isso? Tá todo mundo no mesmo barco. Valéria diz que não podemos viver sem Deus. Maria, mas falamos com uma visão romântica e coloquial. Pode, não pode, Maria? A gente pode. Você pode tudo. Você pode usar o seu romantismo. Você pode falar com isso. Eu quero a tampa da minha panela, a metade da minha laranja. Você pode dizer desse jeito. Só a sua consciência é que tem que ser diferente. Tem algumas práticas religiosas, por exemplo, a católica, que tem os santos, as imagens. E assim, a pessoa que olha para uma imagem, ela pode ter a postura de olhar para a imagem e acreditar que aquela imagem é o santo em si, ou olhar para aquela imagem e olhar como se você olhasse para uma foto de alguém que você ama e você acha que aquilo é uma representação. Entende a diferença? Então, Maria, você pode usar uma metáfora, porque também senão não vai ter poesia, a gente acaba com a poesia, né? Então a gente precisa olhar e dizer essas palavras apaixonadas também, mas a gente não pode perder a consciência de que, bom, né? Você pode dizer apaixonada, a minha vida sem você é uma tristeza. Pode dizer isso, você não pode perder a consciência de que, na verdade, isso é uma poesia, isso é uma metáfora que você está usando. Pode, né? A gente não pode também viver sem poesia, né, Maria? Senão também não tem graça. Imagina um relacionamento sem nenhuma declaraçãozinha, cheia de florzinha e borboleta. Tem graça não, tem que ter essas melosidades às vezes. Ah, Marleide dizendo que é do dia 1º de outubro. Pois é, somos de outubro, Marleide. Cláudia, Germana, temos altos e baixos, mas passa, tudo passa. Isso mesmo. Meu pai dizia que gemer aliviava a dor. Alivia sim, Meire. Então é importante dar uma gemidinha. Gente, tem umas coisas interessantes. Isso da aceitação, por isso que eu falei pra vocês da depressão. Que assim, as pessoas, às vezes, elas adquirem uma fé e se tornam rígidas, né? Assim, eu vou falar dos espíritos. Às vezes são rígidas. Você não pode chorar, você não pode lamentar, você não pode se lamuriar. Pode, gente. Às vezes a gente tem que se lamuriar. Então, às vezes eu tô chateada, eu chego pro Marcos e digo, Marcos, meu marido, amor, eu quero falar, mas eu só quero desabafar. Tu não me diz nada. Não precisa falar nada, não tenta encontrar saída, não me dá a solução. Só escuta a reclamação porque eu tô querendo reclamar. Então você escolhe alguém que você confia e reclama bem muito. Aí quando você reclamou, aí você esvazia um pouco a reclamação. Aí, viu, gente? Quando alguém tá reclamando pra você, nem sempre você tem que estar dando solução, não. Você só acolhe, escuta. É mesmo, foi horrível, né? Porque tem gente que é assim, bati o carro, mas o que você fez? Não acredito, mas também, né? Tu andou assim, eu logo vi. Não seja chato assim, não. Acolhe um pouco a imperfeição, deixa o outro se lamentar, deixa o outro se sentir um pouquinho vítima. Aí quando ele esvaziou um pouquinho, ele mesmo vai começar a enxergar, né? E a gente diz, não é verdade, é horrível isso que você tá passando. Mas vamos tentar, meu amigo, ver aqui o que a gente pode fazer agora? Então pronto. Mas não discorda, né? Recebe. A pessoa tá reclamando, escuta um pouquinho. Isso é caridade. Então a gente também faz isso com a gente, né? Você tá sentindo dor, você tá um dia por ocochô, você tá num tratamento. Você tá num tratamento de uma doença. Às vezes eu tomo um remédio atrás do outro, esse remédio te deixa num mal-estar horrível. Ou a própria doença. Então você pode ficar borocochô, você tem esse direito de ficar, você tá no corpo, você tá encarnado, fica. Só não perde a fé. Essa fé não é você ficar rindo, dissociado, uma pessoa rindo quando tá sentindo dor. Isso daí é loucura, insanidade. Não, você pode chorar, você pode lamentar, mas você não perde a fé. Você sabe, mas vai passar, né? Então é mais ou menos assim que a gente tem que estar. Acho que temos que ter fé em alguém também, um amigo. A gente acredita que ele pode nos ajudar. Aqui eu vi, tenha fé que seu amigo é um instrumento. Mas, gente, cuidado também, porque tem um negocinho chamado decepção. Não põe toda a fé no amigo, não. Cara, o amigo, eu tenho fé que ele é meu amigo, que ele me ama, eu acredito, eu tenho confiança nisso. Mas eu vou lembrar que ele também é gente. Não é? Porque, assim, não é bom pra ninguém. Muita expectativa
né? Assim, é muita responsabilidade e nós só somos pessoas, né? A gente tem as nossas falhas também. Então, é você não perder de foco que existe uma amizade, embora às vezes seu amigo vá falhar às vezes. E ele tem esse direito também. Vamos dar o direito dos outros falharem? Faz parte. Por isso que é bom ter mais de um amigo. Porque quando um falha, tem o outro. Bom você fazer muitas amizades. Gente, a Patrícia teve Covid, disse que alguma aconteceu com ela pós-Covid. Não sei se foi um mal-estar, só para eu achar a saída exatamente. A fé ativa é a que move as montanhas. Muito bem, Tarcísio. Isso mesmo. A que movimenta, que retira os problemas da gente, é essa fé ativa, essa convicção. E, gente, isso é fruto de pesquisas. Existem pesquisas, né, na área de saúde que mostram isso, que uma fé, ela auxilia o sistema imunológico, ela fortalece o sistema imunológico. O paciente se torna muito mais colaborativo com o tratamento. A fé auxilia o enfrentamento da depressão e da ansiedade. Então, isso também é fato comprovado, pesquisado. Então, faz bem ter fé. Por isso que a gente respeita a fé de qualquer um, né? Porque assim, o outro pode ter uma fé, uma crença, uma forma de crer, uma base, né, da sua crença, uma porta diferente da minha. Mas aquela porta o leva a Deus, tá ótimo, a gente respeita. Falando em fé, gente, em Deus, em conversa com Deus, vamos chegando aqui ao fim da nossa reunião, né, do nosso encontro. E eu vou aqui dividir com vocês uma mensagem, psicografada por Chico Xavier, uma outra poesia, como eu venho sempre dividindo com vocês. Essa poesia, ela trata da conexão com o feminino, né? Nós estamos no mês do outubro e se fala do outubro rosa, né? O feminino é muito acentuado, né? Para que as mulheres tomem cuidado, cuidem de si mesmas, se protejam, façam a prevenção, a gente está sempre lembrando disso. Isso traz muito um aspecto feminino. Diz Jung que o homem ocidental, quando encara Deus como pai, muitas vezes perde essa conexão com o feminino, que é a amorosidade e a intuição. Então a fé seria feminina, né? A fé é a intuição. E aí o homem ocidental, né, com a ideia do pai Deus, Deus pai, colocou uma certa figura no lugar de Deus a mãe. Porque Deus na verdade é pai e mãe. E a representação dessa deusa mãe está em Maria, a mãe de Jesus. Então eu trago para a gente finalizar uma prece a Maria, psicografada por Chico Xavier, pelo espírito Amaral Ornelas, no livro Parnaso de Além Túmulo. Ave Maria. Ave Maria, Senhora, do amor que ampara e redime. Ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Cheia de graça e bondade, é por vós que conhecemos a eterna revelação da vida em seus dons supremos. O Senhor sempre é convosco, mensageira da ternura, providência dos que choram nas sombras da desventura. Bendita sois vós, Rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro da humildade. Entre as mulheres, sois vós, a mãe das mães desvalidas, nossa porta de esperança e anjo de nossas vidas. Bendito o fruto imortal da vossa missão de luz, desde a paz da manjedoura às dores além da cruz. Assim seja para sempre, ó divina soberana, refúgio dos que padecem nas dores da luta humana. Ave Maria, Senhora, do amor que ampara e redime, ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Conectados com essa energia amorosa de Deus a Mãe, né? Do aspecto feminino divino, que consola, que ampara, que intui, que nos fala de dentro, como respostas que vêm do coração. Nós vamos encerrando essa live, pedindo que a Mãe Maria,
Que os bons espíritos abençoem a cada um de vocês. Que a luz divina invada os seus lares, limpe os seus organismos, conferindo a cada um paz e bem-estar. Que nós tenhamos força para enfrentar as lutas do dia a dia e que possamos escutar a voz da intuição, a voz que vem de dentro de nós, a voz da fé, nos apontando respostas para a vida. Muita paz, gente. Muito obrigada. Que Jesus nos abençoe e fiquem com Deus. Semana que vem a gente está aqui de novo. Me despedindo aqui de vocês, de Martina, Ieda, Dioneide, Isa, Marilene, me despedindo de Regina, Vládia, Rosângela, Jaci Ferrari, Maria, Valéria, Girane, Vera Batista, Elô Lima Verde, David Soares, Cláudia Germano, Ítala Tassiana, Vládia Araújo, Dudu Madeira, Mônica, Kelsey, Daniele, Cláudia Brito, minha amiga, a Maria Linda de Brasília, Liduína, Socorro Gurgel. Muito obrigada, gente, pela companhia. Que vocês fiquem com Deus e até semana que vem. Tchau, tchau aqui a todos vocês. Eu vou aqui tentando desligar. Tchau, tchau.